Menininho reclama de dor de dente para sua mãe e ela o leva ao dentista. Mas ela se desespera quando vê o doutor ligando apavorado para as autoridades e gritando para chamarem o FBI para seu filho. Todos ficam incrédulos com o que descobrem. Dora estava em sua modesta sala assistindo televisão, aguardando a hora de buscar seu filho, Lucas, na escola. O noticiário ecoava pela pequena sala e uma reportagem sobre o aumento dos sequestros de crianças capturou sua atenção. Só na última semana, 3 crianças desapareceram sem deixar rastros, dizia o repórter. Seu coração se apertou, imaginando a dor dos pais daquelas pequenas desaparecidas. Meu Deus, quem é cruel o suficiente para tirar um filho de seu pai? Pensou ela com os olhos fixos na tela. A notícia trouxe à tona o instinto protetor inerente a todas as mães. E do nada, uma preocupação genuína começou a agonizar Dora. Era uma sensação estranha que percorria seu corpo. Por isso, ela decidiu antecipar a ida à escola para buscar Lucas. Sua intuição de mãe falava alto em seu peito e ela não hesitou em agir. Ao chegar à escola, a mulher se deparou com várias criancinhas passando por um atendimento odontológico temporário, uma campanha promovida na escola pública. O ambiente estava cheio de animação, com crianças andando para lá e para cá, curiosas sobre o procedimento. Era um esforço para promover saúde bucal entre os alunos. Aquela mãe ficou um pouco mais aliviada ao ver seu filho participando da atividade com outros coleguinhas. Prontinho! Está com os dentes limpinhos agora, amigão, disse o doutor. Ah, mas não se esqueça da sua escova nova, hein? Essa escova de dentes é especial. Tome. E lhe entregou um aparelho de higiene bucal simples, desses que compramos em qualquer mercado, porém que foi a alegria do menino. Lucas desceu da cadeira do dentista com um sorriso radiante e saiu da sala. E ao descobrir que sua mãe estava lá fora para buscá-lo mais cedo, correu até ela cheio de alegria. Ei, mamãe, olha meus dentes. Estão brancos. A mulher riu e respondeu abraçando o filho. Nossa, meu amor, que lindos que eles estão. Super branquinhos. O menininho também informou todo orgulhoso que não chorou durante o atendimento. Eu passei no dentista, mamãe, e eu nem chorei. E ele me deu uma escova novinha. Exclamou Lucas radiante. O doutor também disse que eu não tenho nenhuma cárie. Dora, emocionada com a felicidade de seu pequeno, sorriu e o abraçou mais uma vez, pronta para proporcionar uma tarde alegre. Pois então, eu acho que podemos comemorar num lugar bem especial. O que acha? A mãe sugeriu. A dupla decidiu celebrar o bom comportamento de Lucas com uma ida à Bomboniere. O menino sem cáries estava liberado para escolher seus doces favoritos, com moderação, é claro. A tarde transcorreu entre risadas, guloseimas e uma conexão especial entre mãe e filho. Bom, agora vamos para casa, já tá ficando tarde e a mamãe tem que fazer o jantar. Quando chegaram lá, o garotinho pediu para brincar no quintal enquanto a mulher fazia a refeição. Dora consentiu, ocupando-se na cozinha com a preparação do que iriam comer naquela noite. O menino, entusiasmado, então corria pelo quintal enquanto brincava de bola. A casa deles era bem humilde, com uma cerquinha bem baixa. Moravam num bairro pobre e todos podiam testemunhar a simplicidade da vida daquela família. No entanto, a tranquilidade de sua brincadeira foi interrompida quando a bola escapou para a rua. Ah, não! O pequeno bufou, sabendo que sua mãe não deixava ele sair dos limites da casa quando ela não estava olhando. Como que eu vou pegar minha bola agora? Foi nesse momento oportuno que um homem apareceu. Se tratava de um desconhecido, que parecia ter surgido do nada, de trás das árvores que tinham ali pela rua. Ele pegou a bola e chamou por Lucas. Ei, garotinho, vem aqui, vem. Olha, eu tô com a sua bola aqui. Eu posso te entregar. Mas o menino, meio desconcertado, disse como qualquer criança. Minha mãe falou que eu não posso sair nem falar com estranhos. Então podemos ser amigos. Aí não vamos mais ser estranhos, não é mesmo? Vem aqui fora.
Vamos brincar de bola juntos, o que você acha? O homem sugeriu com um olhar sinistro. O pequeno ponderou, embora soubesse que não podia. Porém, queria sua bola de volta e, temendo que o adulto levasse seu brinquedo, Lucas já estava quase abrindo a cerca quando a mãe instintivamente saiu de casa e deu um berro. Lucas, volta pra cá agora! Essa ação desencadeou uma reviravolta inesperada, pois o estranho rapidamente deu alguns passos para trás e jogou a bola para dentro do quintal novamente. Em seguida, ele correu, adentrou seu carro e partiu, deixando Dora com um pressentimento angustiante. A incerteza pairava no ar e ela sentiu como se, caso não tivesse chegado a tempo, algo pudesse ter acontecido. A mulher se apressou e foi para a beira da rua tentando ver quem estava conversando com seu filho, mas apenas observou o veículo se afastando, sem conseguir distinguir claramente o indivíduo e detalhes maiores do carro. Vem, filho, vamos entrar. Rápido. De volta à casa, a mãe repreendeu o menino para que não conversasse com estranhos novamente e depois foram jantar. Tudo aparentemente tranquilo. Contudo, com a chegada da noite, Lucas começou a se queixar de uma dor de dente persistente, expressando seu desconforto a todo momento. Mamãe, tá doendo. A aflição do pequenino era notável, e Dora, angustiada por ver o filho sofrer, prometeu resolver a situação. Vamos ver isso, meu amor. Amanhã eu vou levar você ao dentista da escola, tá? Disse ela, tentando acalmar o menininho enquanto acariciava seus cabelos. Mas a noite foi longa, com o pequeno sempre reclamando de tal dor que o atacava. No dia seguinte, a mulher preparou tudo para levar o garotinho para a escola, só que com uma alteração. Em vez de seguir a rotina usual de colocar Lucas no ônibus escolar, a intuição materna de Dora a levou a conduzi-lo até lá, ela mesma de carro. Ela possuía um carrinho simples, reservado para emergências e idas ao mercado, uma vez que suas finanças eram limitadas para a gasolina. Entretanto, no caminho, a mulher notou um carro parado nas proximidades de sua casa, que despertou uma sensação incômoda em seu íntimo. Até pensou que era o mesmo veículo que havia se retirado rapidamente no dia anterior, porém, achou que não passava de uma coincidência. A mãe estava com pressa de chegar logo à escola. Afinal, seu menino tinha uma dor crescente no dente que precisava ser resolvida. Assim que chegaram, Dora relatou a situação de Lucas e solicitou uma consulta com o dentista da escola. Contudo, foi surpreendida pela notícia de que o dentista não estava mais presente. A visita anterior foi parte de uma campanha temporária, querida. Não temos esses profissionais disponíveis aqui. A preocupação daquela mãe aumentou à medida que percebeu a falta de opções para aliviar a dor do filho. Enquanto discutiam opções, a conversa da mulher com a funcionária da escolinha foi interrompida com a entrada brusca de uma outra mãe agonizada, Carol, que estava aos prantos. Minha filhinha foi sequestrada ontem de noite. Carol gritou e caiu de joelhos. Ela compartilhou a terrível notícia do sequestro de sua filha, Amanda. Os olhos de Dora se arregalaram e seu coração afundou ao perceber que se tratava da amiguinha de Lucas. Meu Deus, a Amandinha? E se tentaram levar o Lucas também? Pensou Dora, com seu rosto refletindo o terror e a preocupação, ao finalmente começar a conectar os eventos. Com a notícia do desaparecimento da garotinha, as aulas foram suspensas naquele dia na escola, mergulhando o ambiente em um clima de tensão e apreensão. A mãe de Lucas, Dora, retornou para casa com o filho, que estava visivelmente entristecido pela ausência da amiguinha. A mãe tentou consolá-lo com suas palavras, buscando aliviar a dor que ambos compartilhavam. Vamos encontrar a Amanda, meu amor. A polícia está fazendo o melhor para trazê-la de volta. Dora disse com seus olhos revelando a determinação em proteger seu filho. Entretanto, sua preocupação se intensificou quando ela percebeu um carro os seguindo nesse momento. Uma sombra constante que sugeria perigo iminente. Uma suspeita se formou em sua mente. Mas será?
A ideia de que aquele carro poderia estar relacionado aos eventos anteriores batucava em seu ser, embora ela não pudesse provar nada, pois poderia ser apenas um carro aleatório indo para o mesmo lugar que ela. Eles despistaram o carro quando ela virou numa esquina e conseguiram chegar em casa sem problemas. Lucas, por outro lado, continuava a se queixar da dor de dente aguda e sua aflição estava aumentando a ansiedade de Dora. Mamãe, tá doendo muito. Eu não aguento mais. Tá doendo muito mesmo. Lagriminhas escorriam pelo seu rostinho. Aquela mãe desesperada decidiu usar suas últimas economias para levá-lo a um dentista particular. E assim, foram no dia seguinte. Na sala de espera da clínica, a mãe se contorcia de ansiedade. O que será que está acontecendo lá dentro? Se perguntava. Lucas já tinha entrado e estava em atendimento. Então, para se distrair, a mulher se levantou e foi até a enorme janela de vidraçaria que ia do teto ao chão para observar a linda vista que contrastava com seu cotidiano simples. As árvores se mexiam com o vento e as flores de cerejeira caíam, deixando um tapete rosa na rua que encantava seus olhos. Entretanto, algo no meio daquela esplêndida paisagem a apavorou. O carro. Aquele mesmo carro que ela sempre via seguindo-a, que esteve parado perto de sua casa. O carro que ela pensou ser apenas uma coincidência estava estacionado do lado de fora, de forma suspeita. E agora sim ela tinha certeza de que tinha algo muito errado. Um pressentimento sombrio começou a se formar em seu íntimo. Um temor crescente de que algo terrível estava para acontecer. Eles querem levar meu filho embora. Dora, desesperada, simplesmente entrou na sala do dentista, decidida a fugir com ele para casa. Porém, o que ela presenciou quando abriu a porta a deixou ainda mais perplexa. O dentista segurando o menino com uma das mãos na cadeira e gritando ao telefone: "Por favor, tragam o FBI para esse garoto!" O pânico tomou conta daquela mãe enquanto tentava se aproximar de Lucas, mas o homem, preocupado com a segurança, a impediu, solicitando ajuda para contê-la. "Segurança, segurem ela! Não deixe ela levar o menino!" "Larguem meu filho, eu quero levar ele embora! O que vocês estão fazendo? O que raio está acontecendo?" Dora berrava e via seu menininho ali, todo assustado, com os olhinhos arregalados. Mas então, o que aconteceu ali? Temos que voltar ao dia anterior para explicar melhor. Quando Dora assistia à reportagem sobre crianças desaparecidas, enquanto ela estava ocupada com suas preocupações, seu filho participava daquela suposta campanha odontológica na escola. Pela manhã, uma van com indivíduos vestidos de branco, aparentemente voluntários, chegou à escolinha oferecendo seus serviços para examinar as crianças. Sim, do nada. As professoras e funcionárias da escola ficaram contentes com a iniciativa, acreditando que eram simples voluntários fazendo o bem. No entanto, seria essa campanha apenas um ato benevolente? Ou havia algo mais sinistro por trás dessa boa ação? Naquele instante em que o pressentimento sombrio envolveu Dora, ela nunca poderia imaginar que sua preocupação materna estava prestes a salvar seu filho de um destino ainda mais sinistro. Guiada por sua intuição inexplicável, decidindo buscar Lucas mais cedo na escola, ela impediu que o menino fosse sequestrado. Mas como? Contaremos a seguir. Só que o que a mulher também não sabia era que sua ida à Bomboniere e seu filho mordendo um pirulito se transformariam em uma reviravolta inesperada nos acontecimentos desencadeados pelos misteriosos voluntários. Aquela mãe e filho jamais imaginariam que um simples doce seria a peça-chave para desvendar algo muito mais sombrio por trás da visita inesperada dos dentistas. Com a dor persistente no dente de Lucas, ela tomou a decisão de levá-lo a uma clínica particular que não sabia da campanha na escolinha. O pequenino, ao entrar na sala de exames, contou tudo como aconteceu, sobre ter sido atendido pelos voluntários, sobre não ter chorado quando eles mexeram no seu dente e até sobre ter ganhado um dia na Bomboniere de presente de sua mãe. O doutor até proporcionou um alívio temporário, fazendo piadinhas descontraídas. Não aguentou a tentação e foi logo pro docinho, né, rapaz? Brincou o dentista, estabelecendo uma atmosfera leve antes de examinar o paciente.
No entanto, aquele momento agradável cedeu espaço a um suspense envolvente quando o homem, após uma análise inicial, se viu paralisado diante de uma descoberta chocante. Isso não pode ser, murmurou ele com seus olhos refletindo incredulidade diante do que presenciava. O doutor, incapaz de conter sua surpresa, pegou seu celular rapidamente, falando para o menino não se levantar, e iniciou uma ligação urgente para a polícia. O tom da conversa e a expressão em seu rosto indicavam que algo muito além de uma simples dor de dente havia sido revelado, lançando um véu de mistério sobre o que aguardava Dora e seu filho. Mas pelo amor de Santo Cristo, o que raios exatamente o dentista descobriu e como isso está conectado aos eventos anteriores? Justo no momento em que a mãe irrompeu na sala e é confrontada com a cena caótica do dentista clamando desesperadamente por ajuda para o FBI, a mulher entrou em choque. A confusão reinou naquela clínica odontológica enquanto ela gritava por uma explicação e os seguranças a impediam de chegar perto de seu filho. Me larguem, eu quero meu filho, me soltem! Só que em poucos minutos, mesmo com o ambiente tenso e cheio de ação, com a entrada rápida e eficaz, a polícia chegou, junto com sirenes ecoando e luzes piscando, criando uma atmosfera frenética. O que está acontecendo aqui? Por favor, alguém me explica! Perguntou Dora enquanto agentes do FBI assumiram o controle da situação, chegando a pegar o menino no colo e levando para fora da sala do dentista e o colocando dentro de um carro preto que estava lá fora. Não, meu filho! Meu filho! Aquela pobre mãe se apavorou achando que estavam levando seu menino. Só que um agente se aproximou dela e é aí que a verdade chocante foi revelada. Dona Dora, eu sinto muito em informar, mas seu filho, Lucas, bem, ele tem um microchip implantado em um dos dentes. Ele acabou se transformando involuntariamente em um rastreador. Como? A mulher ficou atônita. Aí explicaram para ela que alguém, naquela campanha voluntária na escolinha, colocou um chip no menino com o intuito de sequestrá-lo depois. Dora absorveu a magnitude do perigo e berrou, correndo para a janela. Tinha um carro lá fora, devem ser eles. Eles estão nos seguindo para todo lado. Sua voz trêmula refletia o pavor ao imaginar a possibilidade de perder seu pequeno. O FBI rapidamente fez uma cobertura intensiva da área, mas os bandidos já tinham fugido. Assim que viram todos os carros da polícia chegando, a investigação continuou por mais alguns minutos, pois pegaram o chip do dente de Lucas na van que eles tinham toda equipada estacionada lá fora. E finalmente conseguiram revelar que se tratava de um esquema de sequestro, um terrível tráfico de crianças. O microchip era utilizado como um rastreador, permitindo que os bandidos identificassem as crianças em momentos vulneráveis para executar seus planos nefastos. Dora ficou atordoada com um peso no peito, só de imaginar que seu pobre Lucas escapou de ser tirado dela para sempre. Meu Deus, meu filho, ele quase foi levado de mim. Ecoava o pensamento angustiado na mulher. A magnitude do perigo que pairava sobre seu filho agora era evidente, e as lágrimas de alívio se misturavam com o terror de uma realidade que por um fio não se tornou irreversível. Mas aquele estava longe de ser o fim. Dora, impulsionada pelo instinto materno e a lembrança do sofrimento da mãe de Amanda, decidiu tomar uma atitude audaciosa para capturar os criminosos. Ela compartilhou tudo sobre o carro suspeito e a história trágica da pequena Amandinha. Tomada por uma coragem inabalável, também se ofereceu como isca para atrair os sequestradores, um plano ousado que podia levar à captura dos responsáveis. Eu vou fazer isso. Eu vou ajudar a pegá-los antes que mais crianças sofram, declarou a mãe de Lucas com determinação. O plano foi traçado minuciosamente e a mulher concordou em colocar o rastreador que estava no dente de seu filho no banco do carro. Lucas ficou em casa, protegido por policiais, enquanto a mãe arriscava sua vida para salvar outras. Então, ela dirigiu para um local deserto, mais ou menos próximo a uma floresta onde quase ninguém passava, seguindo as instruções dos agentes. Não demorou muito até ela ver um carro muito suspeito seguindo-a. Não era o mesmo carro de sempre, pois os criminosos seriam muito inocentes se fizessem isso. Mas com certeza eram eles. Isso, seus cretinos! Venham!
sussurrou ela com a fúria crescendo dentro de si. E quando finalmente chegou a uma espécie de cabana, iluminada apenas pela fraca luz da lua, ela saiu do carro e disse em alto e bom som, encenando que Lucas estaria ali dentro. Espera aqui, Lucas, a mamãe já volta. Vai só ligar as luzes e a gente vai passar a noite aqui, tá? Ela entrou na casa e ficou um tempo lá dentro. Foi o suficiente para que os sequestradores, acreditando ter uma presa vulnerável sozinha no automóvel, corressem para pegá-la. Contudo, o destino reservava uma reviravolta. Os policiais e os agentes do FBI, hábeis e atentos, emergiram das sombras e de dentro da cabana, surpreendendo os bandidos antes que pudessem concluir seu nefasto plano. A cena foi caótica e intensa, com gritos, sirenes e luzes piscando, os criminosos tentando fugir, tiros, tudo o que se podia pensar. Mas eles foram detidos, e graças a isso, a verdade sobre o plano maligno deles foi descoberta. Eles prendiam as crianças e, quando tivessem o número bom de crianças, as colocariam num container e as venderiam para um ricaço lá de um outro país. As autoridades, munidas das informações obtidas com a captura dos criminosos, conseguiram localizar e libertar todas as outras crianças vítimas do tráfico, inclusive a Amanda, amiga do menino. Dora e o dentista, reconhecidos como heróis, foram agraciados com um prêmio pelo ato corajoso que evitou uma tragédia maior. Para a mulher, a vida toma um novo rumo. Sua coragem e resiliência a transformaram em um símbolo de esperança. Ela se tornou uma figura pública, com sua história inspiradora abrindo portas, e um emprego melhor se materializou, proporcionando a ela e a Lucas uma chance de construir uma nova vida. Livre do espectro sombrio que quase os envolveu para sempre. E ela jamais se esqueceu que o instinto materno nunca erra, que sempre deve escutar seu coração e ter fé nas forças que lutam contra o mal desse mundo. Um bebê é encontrado e levado para um orfanato quando descobrem algo terrível sobre ele ao tirarem suas roupinhas para lhe darem um banho. Quando os funcionários olham o pequeno, todos ficam apavorados. A noite havia se apossado da cidade, com suas sombras estendendo-se como garras pelos becos estreitos e mal iluminados. Uma mulher de aparência exausta, mas determinada, corria por entre essas sombras, com o choro abafado de um recém-nascido envolto em seus braços. Seu coração batia em um ritmo frenético, ecoando o desespero e o medo que sentia a cada passo. "Preciso de ajuda, por favor." Ela suplicava a pessoas passantes indiferentes que se afastavam ao menor sinal de seu olhar de pavor. Ninguém parecia disposto a interromper sua noite para ajudar uma estranha, muito menos uma claramente em fuga. Olhando por sobre o ombro, ela via os perseguidores, homens de expressões severas vestidos em ternos impecáveis, que pareciam não se importar com a discrição e com suas presenças contrastando violentamente os arredores decadentes. "Ai, meu Deus, eles estão se aproximando!" Ela sussurrava para si mesma com um misto de medo e determinação em seus olhos. Encontrando um esconderijo momentâneo atrás de contêineres de lixo, a jovem acalmava o bebê com seu sussurro urgente perfurando a quietude opressora. "Shh, shh, por favor, amor, fique quietinho." O choro da criança se reduzia a soluços, como se ele pudesse compreender a gravidade de sua situação. Mas a segurança foi breve. Os homens a encontraram com seus rostos tão frios quanto a noite. "Entregue o bebê." Um deles ordenou com a voz destituída de qualquer compaixão. A determinação daquela mãe se acendeu como um fogo feroz diante da adversidade. "Jamais farei isso." Ela retrucou com firmeza, apertando o filho contra si como um escudo de carne e amor contra a ameaça iminente. "Ele é meu filho e eu vou proteger ele com minha vida." Um dos homens, impaciente com a resistência, avançou desferindo uma bofetada que fez o mundo dela girar. Enquanto a escuridão a envolvia,
o último pensamento da mulher era uma prece silenciosa para que seu filho encontrasse segurança em um mundo que lhes mostrava apenas crueldade. Tudo ficou escuro. Depois daquele evento que seguia a noite de terror, uma senhorinha de passos lentos e coração generoso caminhava de volta para casa após uma visita à igreja local. Seu nome era Dona Estela, conhecida em seu bairro por sua bondade e espírito comunitário. Foi então que o choro de um bebê pequeno e desesperado cortou o silêncio da rua, atraindo a atenção da velhinha. Seguindo um som até um beco pouco iluminado, ela encontrou uma cena que quebraria o coração de qualquer um. Uma jovem mulher imóvel, com a face serena de quem encontrou paz no descanso eterno, e no seu colo, um recém-nascido chorando. Sim, era a mesma pobre mãe que estava fugindo dos homens engravatados. Com a delicadeza e o cuidado de quem entende a fragilidade da vida, Dona Estela recolheu a criança nos braços, embalando-a e sussurrando palavras de conforto. Calma, calma, fofinho. Está tudo bem agora. Após notificar a polícia, que veio para recolher o corpo da jovem mãe e investigar as circunstâncias de sua morte, a senhora sabia o que precisava fazer a seguir. Ela não falou que achou o bebê junto com a moça, pois imaginou que a polícia o levaria para qualquer orfanato e não um bom. Portanto, decidiu levá-lo para sua casa por enquanto. De volta à sua residência, a senhorinha cuidou dele com a ternura de uma avó, alimentando-o e cobrindo-o, permitindo que o sono reparador levasse o choro embora, ainda que por algumas horas. Na manhã seguinte, com o coração pesado pela responsabilidade inesperada, ela levou o bebê a um orfanato que conhecia e que confiava, pois ela mesma tinha sido criada ali quando novinha, esperando que lá ele encontrasse o cuidado e a proteção que merecia. No local, a equipe recebeu Dona Estela e o bebê com uma mistura de surpresa e gratidão. Ele precisa de um nome, disseram, e foi a mulher quem escolheu: Mateus. Observando os procedimentos de registro, um sentimento de alegria amarga preencheu seu coração, aliviada por saber que Mateus estaria seguro, embora estivesse muito triste por ter que deixá-lo. Os funcionários, vendo que a velhinha ficou mexida, lhe perguntaram se ela queria ajudar a dar o primeiro banho no bebê. Suas emoções transbordaram. Nunca tendo filhos próprios, aqueles breves momentos de intimidade maternal preenchiam um vazio que ela nem sabia que existia. Com mãos trêmulas, mas cheias de amor, ela ajudou a despir a criança, imaginando como seria segurar seu próprio bebê nas mãos em um momento como aquele. Só que ninguém poderia imaginar o que aconteceria logo depois. Foi então que, ao remover as últimas peças de roupa de Mateus, todos na sala congelaram, com a incredulidade estampada em seus rostos. Meu Deus, o que é isso? As palavras mal conseguiam escapar, enquanto os presentes, incluindo Dona Estela, recuavam em choque. Acontece que no corpinho do pequeno havia nada mais, nada menos que símbolos estranhos, desenhados com uma tinta preta, parecendo rena, com uma precisão que desafiava a lógica de sua tenra idade. Os funcionários do orfanato, assim como Dona Estela, nunca poderiam ter antecipado o mistério que Mateus carregava em sua pele. No orfanato, o momento de dar banho no bebê transformou-se em um evento que nenhum dos presentes jamais esqueceria. Santo Deus, quem foi que fez isso com uma criança tão pequena? Eles indagavam incrédulos e um pouco curiosos. Eram marcas que pareciam antigas, desenhadas como se tivessem um propósito, pois não era apenas uma espécie de tatuagem. Pareciam querer dizer alguma coisa. Ainda assim, era assustador tudo aquilo na pele suave de um recém-nascido. Aquele era um enigma, um mistério gravado na pele de um inocente. A senhora, agora pálida, não conseguia desviar o olhar.
Como eu não vi isso antes? Ela murmurou mais para si mesma do que para os outros. Eu só o coloquei para dormir, não pensei em dar-lhe um banho ou tirar suas roupinhas. Meu Deus! Especulações começaram a voar pelo quarto, cada funcionário tentando dar sentido ao inexplicável. Será que a mãe era, você sabe, envolvida com algo estranho? Alguém soltou um sussurro, olhando para os outros em busca de concordância. Mas a senhorinha lhe defendeu. Aquela pobre jovem não parecia nada viciada ou insana. Falou, lembrando-se da visão da mãe morta, ainda segurando o filho como um último gesto de proteção. Havia algo mais. Tem algo aqui que está além da nossa compreensão. O mistério dos símbolos se espalhou como fogo pelo orfanato, atraindo a curiosidade de todos que lá trabalhavam. Eles vinham, um por um, para espiar o bebê com os enigmas desenhados na pele, cada um tentando decifrar o indescritível. Nesse momento, o orfanato inteiro estava tomado pelo fascínio e pelo temor do desconhecido, como um sentimento que unia a todos na busca por respostas. O bebê, alheio ao tumulto ao seu redor, estava ali, peladinho, tranquilamente, aguardando seu banho, com aquele enigma que desafiava qualquer explicação. Entretanto, depois de toda a fofoca nos corredores do local, com a revelação dos símbolos misteriosos na pele de Mateus, uma pessoa em especial se destacou. Entre os funcionários havia um jovem segurança, Gabriel, que, embora ninguém soubesse, tinha um interesse peculiar em culturas antigas e simbologia esotérica, e coisas que ninguém consegue explicar. Ele foi até o berçário dar uma olhada, e enquanto observava o bebê durante seu soninho, algo nos desenhos chamou sua atenção. Esse aqui, disse ele, apontando para um símbolo específico, uma espiral intrincada, entrelaçada com o que parecia ser um olho. Sua voz tremia, não de frio, mas de um reconhecimento sombrio. Eu já vi isso antes. Oh, meu Deus! O que é? Perguntaram todos, inclusive a senhorinha, que ficou ali do lado da criança o tempo todo. Curioso e ao mesmo tempo temeroso das implicações, Gabriel usou seu telefone para fotografar os símbolos. Passou alguns minutos em fóruns obscuros e bancos de dados de mitologias esquecidas, procurando algo que pudesse lançar luz sobre aqueles desenhos. O que ele descobriu não apenas o alarmou, mas também adicionou uma camada de urgência e medo ao mistério do bebê. Vocês não vão gostar nem um pouco, mas esses desenhos são símbolos antigos, utilizados por pessoas que adoravam um deus estranho, Tinerabil. Os símbolos eram associados a uma seita antiga, conhecido pelo culto ao deus Tinerabil, uma entidade venerada por sua promessa de renovação e destruição. Os seguidores acreditavam que Tinerabil habitaria o mundo através de um receptáculo humano, um bebê, que seria marcado com os símbolos sagrados desde o nascimento. O mais aterrorizante era que o advento desse deus macabro exigiria um sacrifício inimaginável. Segundo os textos que Gabriel encontrou, a seita realizava um ritual a cada geração, escolhendo uma jovem para dar à luz o portador dos símbolos. Após o nascimento, o bebê seria tomado pela seita para realizar o ritual final, selando assim o destino do mundo e assegurando o poder de Tinerabil sobre a Terra. Conectando os pontos, a senhorinha percebeu que a jovem mãe que acabou morrendo provavelmente e desesperadamente procurava abrigo naquela noite fatídica. Ela estava tentando salvar seu filho dos grilhões de um destino tenebroso. E era exatamente isso. A determinação em seus olhos, o medo misturado com a coragem. Tudo fazia sentido agora. Ela sabia dos perigos que a seita representava, tanto para ela quanto para o seu bebê. E sua luta final foi um ato de amor supremo, na esperança de proteger Mateus daquela herança maldita.
Esta compreensão colocou o segurança, a senhora e o orfanato inteiro diante de uma responsabilidade imensa. Não era apenas sobre cuidar de um órfão. Era sobre proteger uma vida que, inadvertidamente, tornou-se o centro de uma luta milenar entre o bem e o mal. Pelo menos era o que o pessoal da seita acreditava. Mas por que então os homens engravatados que perseguiam a mulher não levaram a criança depois que a mataram? Acontece que, depois que eles tiraram a breve vida da moça, passou um carro de polícia com sirenes ligadas, que não estava atrás deles, óbvio, nem sabiam de nada, e que assustaram os homens. Eles correram, deixando a mãe e o bebê lá no beco. Entretanto, quando voltaram para pegar a criança, Dona Estela já tinha passado ali e resgatado o pequenino. Eles ficaram furiosos sem saber onde o menininho estava. Porém, como se as coisas não pudessem ficar piores, a tensão no orfanato cresceu exponencialmente quando, do nada, a chegada de 2 homens bem vestidos, engravatados, provocou um alvoroço inesperado. Eles se apresentaram de forma vaga, mencionando apenas que estavam à procura de um bebê cuja mãe estaria desesperadamente procurando por ele. É um recém-nascido meio lourinho. A mãe está no hospital e foi separada do bebê. Vocês receberam alguma criança aqui ontem ou hoje? Sua história era convincente para um ouvinte desavisado. Mas Dona Estela, que já estava de olho neles com uma cara feia, sentiu um arrepio de desconfiança percorrer sua espinha. Não temos nenhum bebê recém-chegado que se encaixe na descrição que vocês deram. Ela mentiu com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Os homens trocaram olhares. A suspeita e a frustração eram evidentes em seus olhos, pois os 2 passaram a noite e aquela manhã indo em todos os orfanatos da cidade em busca do menino. Eles continuaram insistindo. Tem certeza, senhora? Acho que poderíamos olhar lá dentro. E já foram querendo entrar. Porém, Gabriel, o segurança que observava de longe, se aproximou e encostou no braço do homem, dizendo para que eles ficassem longe. Senhores, vocês não vão entrar. Podem assustar as crianças. A senhora já falou que não recebemos nenhum bebê. Então, por favor, eu vou te pedir para que saiam. E nesse momento, ele notou algo que gelou seu sangue. No pulso do engravatado, parcialmente escondido pelo relógio e pelo belo terno, estava o mesmo símbolo que adornava a pele de Mateus. O símbolo do deus Tinerabil. Os homens ficaram bravos, mas se retiraram. Imediatamente após a partida dos homens, o segurança compartilhou sua observação com Dona Estela e a direção do orfanato. A direção foi unânime. A polícia seria notificada. O relato parecia tirado de um filme de suspense. Um bebê marcado com símbolos místicos, uma seita antiga e perseguidores enigmáticos. Mas a gravidade da situação era inegável. A polícia, inicialmente cética, iniciou uma investigação como medida de precaução. O que começou como uma simples verificação de antecedentes, rapidamente se desenrolou em uma operação abrangente quando os detetives descobriram uma rede intrincada de mentiras e manipulações, centrada na seita que adorava o deus Tinerabil. Eles estavam em todos os lugares, nas empresas de grande sucesso, nas universidades, até na própria polícia. Haviam, de fato, enganado várias mães solteiras, prometendo-lhes um futuro melhor para seus filhos, apenas para tomar os bebês como parte de seus rituais obscuros. A operação culminou em uma série de prisões espetaculares. Os fundadores da seita, juntamente com seus seguidores mais próximos, foram detidos em uma batida policial que se estendeu por vários estados do país. A mídia cobriu extensivamente o desmantelamento da seita, com reportagens detalhando como a polícia havia rastreado e capturado os responsáveis por trás da rede de manipulação e terror. O orfanato, uma vez um lugar tranquilo para crianças sem lar, havia se tornado o epicentro de uma história que ninguém poderia prever. Mas, no meio do caos, havia um vislumbre de esperança.
Mateus, ignorante de seu papel involuntário em uma batalha entre o bem e o mal, dormia tranquilamente em seu berço, agora mais protegido do que nunca. Graças à determinação de pessoas como o segurança e a senhorinha e à diligência das autoridades, o perigo que uma vez pairou sobre ele havia sido, pelo menos por enquanto, erradicado. O orfanato respirou aliviado, sabendo que a ameaça da seita ao bebê havia sido neutralizada. A prisão dos membros da seita não era apenas o fim de uma saga sombria, mas também um lembrete poderoso do que pode ser alcançado quando as pessoas se reúnem por uma causa comum. Após a tempestade de eventos que cercou a descoberta de Mateus e o subsequente desmantelamento da seita pagã, uma calmaria relativa se instalou. Dona Estela, a senhora cujo coração se abriu para acolher o bebê desde o primeiro momento em que o viu, tomou uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Movida pelo amor incondicional que sentia pelo menininho e pelo desejo de protegê-lo de qualquer resquício do passado sombrio, ela adotou a criança oficialmente, tornando-se sua mãe no papel e no coração. A adoção foi apenas o primeiro passo em sua jornada compartilhada. Consciente dos perigos que ainda poderiam espreitar nas sombras, a mulher decidiu que a melhor maneira de garantir a segurança de Mateus seria começar de novo, longe de qualquer lembrança ou ameaça que pudesse ter sobrevivido à queda da seita. Com a determinação de quem sabe que está fazendo o certo, ela vendeu sua casa, despediu-se dos vizinhos e amigos e, com o bebê ao seu lado, mudou-se para uma pequena cidade em outra parte do país. A nova cidade era tudo o que Dona Estela esperava: pacífica, acolhedora e, o mais importante, segura. Lá, ela e Mateus construíram uma nova vida juntos. A casa que escolheram era modesta, mas cheia de amor e risadas. O pequenino cresceu sob os cuidados amorosos de Dona Estela, longe dos perigos de seu passado. Se tornou um menino alegre, curioso e gentil, traços que endossavam o amor e a segurança que Dona Estela lhe proporcionava. É claro que os desenhos na pele do bebê sumiram com o passar dos banhos, afinal eram feitos com uma tinta que saía. A velhinha nunca falou sobre os eventos que levaram à adoção de Mateus, nem mesmo quando ele cresceu. Ela sabia que algumas verdades eram pesadas demais para serem compartilhadas e que a inocência de sua infância merecia ser protegida. Ela escolheu, em vez disso, preencher a vida do menino com histórias de aventura, amor e magia. Histórias que inspiravam sonhos, não medos. Mateus, por sua vez, nunca questionou as origens de seu vínculo com ela. Para ele, ela era sua mãe, a mulher que o ensinou a andar de bicicleta, que curava seus joelhos ralados com beijos e esparadrapos e que estava sempre lá para afugentar os monstros debaixo da cama. O amor entre eles era um testemunho da força dos laços escolhidos, tão poderosos quanto os laços de sangue. Os anos se passaram e a vida de Mateus e Dona Estela se desenrolou com a tranquilidade de quem encontrou seu lugar no mundo. Eles eram uma família, unida não pelo medo do que haviam deixado para trás, mas pela esperança do que ainda estava por vir. Dona Estela viu Mateus crescer em segurança, longe de qualquer membro da seita, e seu coração transbordava de amor e gratidão. Ela havia realizado seu sonho de ser mãe, e juntos encontraram a felicidade. E foram felizes, verdadeiramente felizes, até um dia em que a senhorinha, aos seus 89 anos, partiu, deixando o rapaz de 29, agora responsável por si mesmo. Mas ele sabia que enquanto estivessem juntos, mesmo que apenas em seus pensamentos, nada poderia quebrar o vínculo forte que haviam formado de mãe e filho. No dia mais triste da vida daqueles pobres pais que enterravam sua filha, o coveiro não se aguenta e manda parar o funeral. Quando ele diz para abrirem o caixão para saberem da verdade, todos os presentes ali ficam petrificados com o que veem.
Em uma pacata cidade, sob um céu cinzento carregado de nuvens, caía uma garoa fina, criando um cenário de melancolia que calhava perfeitamente com o que acontecia no cemitério local. O ar estava impregnado com um silêncio pesaroso, interrompido apenas pelos sussurros abafados e soluços contidos dos presentes. No meio dessa cena, realizava-se o funeral de uma jovem de 24 anos, Verônica, cuja vida foi abruptamente interrompida. Os pais da falecida eram dois velhinhos, Rubens e Dora, donos do maior supermercado da cidade, e estavam visivelmente devastados. Ambos, com 64 anos, enfrentavam a dor insuportável de perder sua filha, que havia sido concebida com muita luta, pois a mulher passou anos em tratamento de fertilidade. O pai, um homem que antes emanava força e determinação, agora parecia uma figura frágil, abalada pela tristeza. Sua mão tremia ao tocar o caixão, como se buscasse um último contato com a filha amada. Ao seu lado, sua esposa estava do mesmo jeito. Ela sempre teve um semblante doce, só que sua vida tinha desmoronado. A coitadinha segurava firmemente uma foto de Verônica, com seus olhos vermelhos de tanto chorar. Minha filha! Oh, Deus! Por que levou minha filha? Ela gritava. Os amigos e familiares formavam um círculo ao redor do caixão, cada um perdido em suas memórias da moça. Comentavam entre lágrimas sobre sua natureza gentil e seu sorriso que iluminava os dias mais sombrios. A comunidade compartilhava do luto, pois os velhinhos eram adorados por todos, conhecidos por sua bondade, e agora, os vendo ali sofrendo, ninguém conseguia não sentir a dor daqueles pais. Em meio à tristeza coletiva, o coveiro Alisson, um homem de meia idade com expressão séria, embora fosse sempre gentil com todos que precisavam de seus serviços, observava a cena à distância. Ele já havia preparado o local para o enterro, mas algo em seu coração o impedia de se sentir em paz. Havia algo nesse funeral que o inquietava profundamente, uma sensação perturbadora que o fazia questionar se deveria revelar o que sabia. A chuva fina começou a se intensificar, batendo suavemente nas folhas das árvores e criando um cenário que parecia acompanhar o pranto dos enlutados. O vento frio soprava, trazendo consigo folhas caídas e acentuando o sentimento de perda. Ela era tão jovem! Por que teve que partir agora? O pai berrava, acompanhando a mãe em seu pranto. À medida que os senhores se despediam da filha, o coveiro estava ali, angustiado, em meio ao funeral carregado de luto e lágrimas. Alisson já tinha esperado demais. Ele sabia que tinha algo muito errado mesmo com aquele enterro e estava lutando contra sua consciência. Eu falo ou não? Pensava, inquieto. Ele olhou para os céus e refletiu. Meu Deus, o que é que eu faço? Eu não posso deixar aqueles dois assim. E nesse instante tomou uma decisão que ecoaria como um trovão em um céu sereno. Lutando contra o tumulto em seu coração, ele observou os pais da falecida, dois seres despedaçados pela dor, chorando silenciosamente ao lado do caixão. Eles eram velhinhos, o que deixava o coveiro com um sentimento de dó ainda maior. A mãe, com lágrimas escorrendo pelo rosto, soluçava incontrolavelmente, enquanto o pai estava agora curvado pelo peso da perda. Eles pareciam figuras esculpidas na mais pura dor. Por isso, Alisson, impelido por um senso de justiça que lhe corroía a alma, respirou fundo e se aproximou da cerimônia. Parem o funeral! Seu coração batia como um tambor em seu peito e suas mãos tremiam horrivelmente. Com passos firmes, mas carregados de hesitação, ele atravessou o pequeno grupo de luto e se posicionou ao lado do caixão, atraindo olhares surpresos e murmúrios confusos. Como ele ousa? Sussurrava alguém. Isso é um desrespeito. O que você quer? Perguntou outro. O cochicho da multidão crescia, confuso e indignado com a interrupção abrupta. Chegando mais perto dos pais de Verônica, o coveiro olhou diretamente para eles, que estavam desolados. Os olhos do coveiro expressavam uma mistura de dor por vê-los daquele jeito e determinação, porque o que iria falar mudaria para sempre suas vidas. Ele sabia que suas próximas palavras poderiam trazer mais sofrimento, entretanto, algo dentro dele gritava que era o certo a fazer. Eu tenho algo a dizer.
afirmou ele com a voz firme que cortava a tristeza do ambiente. Sua interrupção abrupta provocou um silêncio chocado entre os presentes. Todos os olhares se voltaram para ele, alguns cheios de ira, outros de confusão. Não tá vendo que isso é uma cerimônia particular? Você é só um coveiro, tá atrapalhando e nem se importa com o sofrimento desses pais? Questionou um familiar com sua voz cheia de raiva. Você devia ter respeito. Estamos num momento de luto, acrescentou. Porém, Alison, mantendo sua compostura, encarou a multidão com um olhar que transmitia uma convicção inabalável. Com uma voz que carregava um misto de medo e firmeza, ele finalmente falou o que temia desde o início. Então, abram o caixão e vocês vão ver a verdade, exclamou ele com um tom que não admitia contestação. Sua declaração provocou um burburinho ainda maior entre os presentes. Alguns começaram a questionar o que ele queria dizer, enquanto outros o acusavam de insensibilidade. Mas o coveiro permanecia imóvel, com sua expressão séria e olhar fixo no caixão, e nos pais que estavam agora olhando com os olhos esbugalhados, esperando entender o que estava acontecendo ali. Alison, vendo a dor nos olhos dos dois, sabia que era hora de revelar o que sabia. Sua filha não morreu, declarou ele com sua voz cortando o ar pesado de descrença. A afirmação provocou um alvoroço ainda maior, com os presentes se voltando para ele, buscando respostas. O que ele está dizendo? Como assim? Cochichavam todos. A insistência do coveiro para que o caixão fosse aberto criou um clima de tensão insuportável no funeral. Rubens e Dora, devastados pela morte de Verônica, finalmente cederam à pressão, movidos pela curiosidade que agora os consumia. Vamos acabar com isso, murmurou o senhorzinho, com sua voz tomada pelo choque e pela tristeza. Quero ver minha filha com os meus próprios olhos. Com as mãos trêmulas, ele se aproximou do caixão e, com a ajuda de alguns convidados, levantou a tampa. Um silêncio sepulcral caiu sobre o grupo enquanto todos se aglomeravam para ver o conteúdo. Os corações batiam acelerados, aguardando a revelação. Finalmente, quando a tampa foi completamente removida, um grito coletivo de incredulidade ecoou entre os presentes. "Meu Deus, isso não é possível!" exclamou um dos convidados, com suas mãos cobrindo a boca, em choque. Dentro do caixão, em vez do corpo de Verônica, havia apenas, acreditem se quiser, pedras pesadas, blocos inteiros de pedras cuidadosamente arranjadas para simular o peso de um cadáver. A confusão se espalhou rapidamente entre os convidados. Como isso pode ter acontecido? Questionou um amigo da família, com seu rosto pálido de surpresa. Onde é que a garota tá? Gritou outro, incapaz de acreditar no que seus olhos viam. Porém, quem estava realmente sem palavras para a cena que presenciaram eram os dois coitados, Rubens e Dora, que se encontravam petrificados, olhando fixamente para o caixão vazio. Nossa filha! A mãe mal conseguia formular palavras, pois suas lágrimas agora se misturavam com um sentimento de traição e confusão. Sua filha forjou a própria morte. Continuou o coveiro, com uma seriedade em seu rosto, mostrando que ele não estava brincando. Eu sinto muito. Os pais da moça começaram a conversar em meio àquela zona, como se o mundo tivesse sumido ao redor deles. A nossa filha nos traiu dessa maneira? Sussurrou Rubens com sua voz tremendo de emoção e raiva. Dora, ao seu lado, estava em choque, incapaz de compreender a magnitude da decepção. Por que ela fez isso? E onde que ela tá? O que aquela garota planejava fazer? Mas como o coveiro Alison sabia sobre a morte forjada da filha dos donos dos maiores supermercados da cidade? Qual era sua relação com aquele mistério que deixou todos atordoados e com um misto de raiva, tristeza e incredulidade? Ele então começou a contar a história que mudaria tudo para a família enlutada e para os convidados paralisados. Acontece que há alguns dias, quando o homem estava trabalhando à noite vigiando o cemitério, Alison jamais imaginaria o que aquela noite lhe traria. O coveiro era muito dedicado e, num determinado momento da madrugada, ele saiu para caminhar pelo local sob a luz prateada da lua, a fim de fazer uma mini ronda,
Com sua lanterna em mãos, ele zelava pelo silêncio e respeito que o lugar sagrado merecia. A brisa fria da noite sussurrava entre os túmulos, criando um ambiente sombrio e contemplativo. Só que aí ele ouviu vozes. Era por volta da 00:30 quando uma conversa suspeita rompeu a tranquilidade do cemitério. O local ficava tecnicamente aberto até mais ou menos 1h da manhã, pois a cidade, sendo muito pequena, não oferecia muitos perigos. Entretanto, não era muito comum eles receberem visitantes naquele horário. Alison, movido pela curiosidade e uma sensação de inquietação, aproximou-se cuidadosamente desligando sua lanterna, já que poderia atrapalhar o momento fúnebre do visitante. Mas ele estava enganado, muito enganado. Ocultando-se atrás de uma das maiores lápides, o coveiro viu duas figuras encapuzadas cujas vozes baixas e conspiratórias preenchiam o ar. A voz masculina falava com um tom de confiança e arrogância, planejando algo nefasto. "Vamos colocar pedras no caixão, para simular sua morte. Todo mundo vai cair nessa farsa. Ninguém vai desconfiar." Alison franziu a testa, confuso e alarmado com tal declaração, e se encolheu ainda mais, pois embora fosse o vigia do cemitério, aquelas pessoas estavam em dois, né? Sabe-se lá Deus o que eles poderiam fazer com um homem desarmado. A voz feminina, cheia de desdém e impaciência, respondeu: "Eu não vejo a hora de nos livrarmos dessa vida miserável. Uma vez que aqueles imbecis dos meus pais acreditarem que eu tô morta, poderemos começar nossa vida nova longe daqui." O coveiro sentiu um misto de raiva e descrença. Como alguém poderia ser tão cruel a ponto de enganar sua própria família? "E enquanto todo mundo vai estar no enterro, a gente vai estar lá no aeroporto, só esperando o nosso passe para fora desse lugar de merda. E ninguém nunca mais vai nos incomodar", afirmou o homem, rindo de felicidade, revelando uma fuga planejada. Alison, escondido na escuridão, sentia cada palavra como um golpe em sua consciência. Ele sabia que tinha de agir, mas como expor um plano tão diabólico sem provas concretas? A responsabilidade pesava em seus ombros e ele via a urgência de proteger a família da jovem de tal engano. Mas, para piorar, quando a moça tirou o capuz e ele viu quem era, seu corpo se tremeu de raiva. Era a filha dos donos dos supermercados. Enquanto os conspiradores se afastavam, Alison permaneceu ali, absorvendo a gravidade da situação. Ele se sentia como o guardião de um segredo terrível. Um segredo que poderia destruir uma família inteira. O coveiro passou o resto da noite em uma vigília tensa, debatendo-se entre a dúvida e a necessidade de agir. Ele sabia que, no funeral, teria de fazer uma escolha difícil: expor a verdade e enfrentar as consequências, ou permanecer em silêncio e permitir que a injustiça prevalecesse. O pobre coitado passou dias se remoendo, até que, ao amanhecer do dia do enterro, ele acordou com a ligação pedindo para que preparasse a cova de Verônica, a filha dos velhinhos. O coveiro fez seu trabalho e ficou ali, assistindo os pais se destroçarem em lágrimas. Mas Alison já havia tomado sua decisão. Ele iria intervir, não permitiria que uma farsa tão cruel fosse levada adiante. Armado com a verdade, o homem então contou tudo o que sabia para Rubens e Dora e para os convidados. O funeral da jovem obviamente foi cancelado e a atmosfera na cidade estava carregada de mistério e intriga. Os velhinhos rapidamente acionaram a polícia e a notícia da interrupção do funeral e do caixão, cheio de pedras, rapidamente se espalhou pela cidade, criando um frenesi de especulações e choque. A investigação policial começou imediatamente, com os oficiais barrando todos os voos no aeroporto da cidade ao lado, que era a única que tinha esses serviços, numa tentativa de prender os responsáveis por essa farsa macabra. Os detetives conseguiram localizar Verônica e seu namorado no local com malas prontas para uma fuga iminente. Eles foram detidos e levados para a delegacia sob a acusação de terem forjado a morte da moça. Só que tinha algo por trás daquele plano todo que eles ainda não sabiam: o verdadeiro motivo para a morte falsa e a fuga. Na delegacia, Rubens e Dora estavam em estado de choque e desespero. Eles não conseguiam acreditar no que estava acontecendo. "Por que, Verônica? Por que você faria isso conosco?" O pai perguntava com a voz tomada pela dor e pela incredulidade. A jovem estava algemada e com a cara mais feia do mundo.
Mas então, os oficiais abriram a mala do casal na frente de todos e, para surpresa dos presentes, principalmente dos pais dela, elas estavam repletas de dinheiro vivo, pilhas e mais pilhas de notas, uma fortuna que a garota roubou dos próprios pais. E era esse o motivo da fuga. A cena parecia saída de um filme, onde os verdadeiros vilões são revelados no clímax. A investigação policial se aprofundou e eles conseguiram descobrir evidências claras de um plano meticulosamente elaborado pela jovem e pelo namorado. Olhem só para vocês verem, eles haviam acessado os registros financeiros do supermercado de Rubens e Dora, que, como eram idosos, a filha tinha acesso e, dessa forma, roubaram uma quantia significativa de dinheiro. As câmeras de segurança do banco mostraram Verônica e seu namorado fazendo grandes saques em nome de seus pais. Eles haviam planejado tudo cuidadosamente para evitar deixar rastros digitais, quebrando os cartões de crédito e débito e retirando o dinheiro em espécie. Os velhinhos estavam arrasados. Dora não aguentava mais chorar silenciosamente, enquanto Rubens tentava consolá-la. Como a nossa própria filha poderia fazer algo assim conosco? Lamentava a mãe com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não entendo, Verônica. Nós te demos tudo, por que você precisava roubar de nós? O pai questionava, olhando fixamente para a filha, que evitava seu olhar. A revelação da verdadeira natureza do plano da moça e seu companheiro chocou a todos. Eles pretendiam fugir do país para viver uma vida luxuosa com o dinheiro roubado. Só que agora, em vez de liberdade e riqueza, enfrentavam a justiça e a decepção de uma família traída. Então, sem mais delongas, os policiais chegaram na sala onde todos estavam e anunciaram a prisão de Verônica e seu parceiro. E aí tudo virou uma dessas cenas dramáticas, pois só então, depois de perceber que não sairia dali, a garota começou a ficar apavorada. Enquanto os oficiais os algemavam ainda mais, a jovem berrava desesperadamente, implorando por misericórdia. Por favor, pai, mãe, me perdoem. Eu não queria que fosse assim. Ela chorava conforme era arrastada para a viatura. O casal de idosos estava devastado. O olhar de desgosto no rosto do pai era notório. Você não foi a filha que eu criei! Ele gritou com uma voz trêmula, carregada de dor e traição. A mãe, abalada, mal conseguia manter-se de pé, apoiada no marido, e em meio àquele berreiro todo da jovem, ela se virou para a filha e disse com toda a fúria: Agora sim, você morreu para mim. Foram suas últimas palavras para Verônica, antes de se virar e se afastar, deixando para trás a filha que eles pensaram conhecer. A moça arregalou seus olhos e engoliu seco quando percebeu que tinha rompido ali os laços com sua única família. A dor do arrependimento e do medo de passar o resto da vida na cadeia ardiam em seu peito. Ela gritou até os policiais a levarem embora junto com o companheiro, que ficou quieto o tempo todo, como se tivesse aceitado seu destino. O escândalo tomou conta da cidade, com todos comentando sobre a terrível traição da filha única do casal mais rico da cidade. A comunidade ficou chocada com a revelação e muitos se solidarizaram com a dor de Rubens e Dora. Enquanto isso, o coveiro sentia uma mistura de alívio e satisfação. Ele sabia que tinha feito a coisa certa ao interromper o funeral e expor a verdade. Não poderia deixar que enterrassem pedras no lugar de uma filha, pensou ele, lembrando-se do desespero dos pais no momento da revelação. Ele tinha uma menininha pequena e imaginava como deveria ser muito doloroso para um pai perder sua preciosidade. Alguns dias depois do incidente, quando Rubens e Dora conseguiram recuperar todo o dinheiro que havia sido roubado por Verônica, eles fizeram questão de visitar o cemitério para agradecer pessoalmente a Alison. O casal entregou ao coveiro um cheque de R$100 mil como recompensa por sua honestidade e coragem. Você nos salvou de um sofrimento ainda maior, Alison. Essa é a nossa forma de agradecer, disse o senhorzinho com a voz tomada pela emoção. Alison ficou surpreso e profundamente agradecido. Eu só fiz o que achei certo, respondeu humildemente. Com o dinheiro, ele planejava melhorar a vida de sua família e talvez até investir em seus próprios sonhos que haviam sido colocados de lado por tantos anos.
A história do coveiro, que interrompeu um funeral para revelar uma verdade chocante, tornou-se lendária na cidade e tomou proporções até para outras regiões. O homem foi visto como um herói local, um exemplo de integridade e coragem em face da adversidade. Para os pobres pais, a revelação foi amarga, porém necessária, pois aprenderam da maneira mais difícil possível que nem sempre, mesmo com todo o amor que você possa oferecer a alguém, esse amor é correspondido. Mas que isso não é sua culpa. A falta de caráter é do outro indivíduo. Cada um deve fazer sua parte para ser um bom ser humano, com ética e dignidade. Eles seguiram suas vidas com a dor da traição, embora encontrassem algum conforto por saber que a verdade havia sido revelada. E agora poderiam se recuperar aos poucos, deixando o tempo tomar conta de tudo. E se você gostou desse vídeo, com certeza o próximo que está aparecendo aqui na sua tela vai te emocionar também. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Um beijo grande e até o próximo vídeo.